Para fazer essa pochete, nós vamos usar os seguintes materiais. Esse fio Max Cola Barroco, numeração número 6, na cor bronze 7259. Uma tesoura, marcador, duas agulhas, sendo uma 3,5 e outra 4 milímetros, e também esses rebites para fazer o acabamento na alça da pochete. Esse aqui eu comprei na Shopee já tem um tempinho e ele é parafusado. Deixa eu mostrar como fica. Ela vem em duas peças. E a gente vai anexar, vai colocar na alcinha para que ele tenha esse acabamento bonito, simples e sofisticado também. Nós vamos iniciar a pochete a partir da sua base. Então, eu vou utilizar essa agulha 3,5 e o fio barroco número 6. Vou fazer um nó dessa forma. Fechei com o primeiro nozinho. E aí, agora eu vou fazer mais 30 correntinhas, desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora, nós vamos fazer pontos baixos ao redor dessas correntinhas, dessa forma. No próximo ponto de base, eu vou fazer o primeiro ponto baixo na alcinha de cima, desta forma. Certo? Então, nós vamos continuar fazendo pontos baixos em toda a volta dessas correntinhas. Quando eu chegar na extremidade desta daqui, eu vou mostrar como vai ser o efeito para retornar para o outro lado dessa correntinha daqui. Chegando no final dessa carreira de pontos baixos, vou fazer mais um ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo. Para virar esse trabalho, eu vou fazer mais 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Desta forma, 1 e 2. Logo em seguida, eu já passo para esse ponto de base, escondendo esse fio aqui que sobrou no início do nosso trabalho. Desta forma, nós fizemos essa voltinha daqui e continuamos a fazer ponto baixo em cada ponto de base, dessa forma. Escondendo esse fio, porque aí já diminui o tempo de fazer o arremate. Seguirei aqui, fazendo essa carreira, e depois eu volto no finalzinho dessa carreira. Chegamos já no final dessa carreira, olha como tá o trabalho. E no próximo ponto de base, eu irei fazer um ponto baixo, e vou incluir mais 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1 e 2. Assim, fechamos a primeira carreira em volta das correntinhas, 30 correntinhas. E vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Vamos passar para a segunda carreira, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, desta forma. Vou fazer uma corrente, insiro novamente no mesmo ponto de base, e aí fechamos aqui o primeiro ponto baixo da carreira. Seguimos fazer essa carreira sem aumentos, desta forma.
em cada ponto de base, eu farei um ponto baixo. Então, continuarei desta forma, e quando eu chegar no finalzinho dessa carreira, eu volto com vocês. Finalizando a segunda carreira, vou fazer aqui o último ponto de base, um ponto baixo, dessa forma, e vou fechar com baixíssimo essa segunda carreira. Já na terceira, dessa forma. Já na terceira, nós vamos fazer ponto baixo em cada ponto de base, só que nós vamos pegar a alcinha de dentro para fazer um leve efeito de transição antes de iniciarmos o corpinho da pochete, que ela vai ficar desta forma aqui. Então, vou fazer aqui um ponto, uma corrente, e no mesmo ponto de base eu vou pegar a alcinha de trás, desta forma. E sigo fazer pontos baixos na alcinha de trás, desta forma. No momento que eu faço pontos baixos sem aumento, ela vai começar, essa peça começa a fechar desta forma aqui, que é o nosso efeito que a gente precisa para subir o corpo da pochete. Então, na terceira corrente, continuamos aqui fazendo pontos baixos, pegando a alcinha de trás em toda a carreira. Desta forma. Então, vou fazer aqui e volto. Finalizando a terceira carreira, farei o último ponto baixo nessa última alcinha de dentro, desta forma. E fecho essa carreira com um ponto baixíssimo no próximo ponto, desta forma aqui. E assim, finalizamos a terceira carreira. Ela se encontra dessa forma. E a gente vai subir o corpinho dela, desta forma, fazendo agora pontos meio altos, ainda com a agulha tamanho 3,5 milímetros. Então, vamos lá? Vamos fazer 2 correntes para iniciar a quarta carreira. 1, 2, e faremos agora só pontos de meio alto em cima de cada ponto de base. Então, nós vamos aqui. Meio ponto alto é você puxar, esqueci de explicar que o ponto meio alto, você dá uma volta na agulha, insere no ponto de base, puxa para frente, e ao invés de você fazer um ponto alto puxando a cada alça, você vai puxar de uma vez só. Você vai laçar o fio na agulha e puxa todas as alcinhas para cá, dessa forma. Novamente, laço o fio, insiro no ponto de base, puxo, laço o fio atrás, puxo para frente e laço o fio todo de uma vez e fecho o ponto baixo. Dessa forma, a gente vai fazer um ponto mais fechadinho para o corpo da pochete. Novamente, laço o fio, vai no ponto de base, puxa o fio, laça todas as alcinhas e fazemos esse efeito aqui. Então, vou passar por toda essa carreira, fazendo por toda a carreira meio ponto alto em cada ponto de base. Finalizando a quarta carreira com pontos meio alto, cheguei aqui no último ponto de base, já fiz um ponto meio alto e vou fechar aqui com baixíssimo. Vou só desmanchar para você ver como eu fecho aqui. Então, vou laçar o fio, insiro no ponto de base, laço o fio lá atrás, traz para frente e fecha com uma laçada todas as alcinhas aqui. Desta forma, eu pego aqui o próximo ponto meio alto e fecho com um ponto
baixíssimo, desta forma aqui. E assim já fechamos aqui a quarta carreira e ela já tá tomando forma do corpo da pochete. Essa parte inicial, na terceira carreira, do ponto baixo, eu tinha colocado esse relevo, mas é opcional, vocês podem fazer ele cheio ou não, mas eu gostei dessa transição quando eu fiz a primeira vez para uma cliente. Nós vamos repetir agora esse processo com a carreira anterior, com meio ponto alto, mais 7 vezes. Então, para aumentar o corpo dessa pochete. Então, eu farei aqui mais. Então, daqui a pouco, eu volto para mostrar para vocês. Medi aqui, deu 10 centímetros. E aí, eu achei pequeno. Então, nós vamos fazer 12 centímetros. Finalizando essa última carreira, vamos contar comigo quantas que eu fiz na agulha 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos meio alto para o corpo da pochete. Então, nós vamos fechar essa carreira comigo. Uma laçada, puxa o fio lá atrás, traz pra frente, puxa todas as alcinhas. E aqui para fechar mais o último ponto, meio ponto alto e fecha com baixíssimo. Existe um detalhe nessa peça, porque no momento que a gente tece essa peça, ela tem uma cicatriz, ela está alinhada desta forma aqui, mas ela tem uma leve cicatriz que é o que vai ficar no verso da bolsa, ou seja, atrás. Aqui a nossa frente, ela tá perfeita, e essa cicatriz não é tão marcante quando a gente faz essa peça. E aí, o que a gente vai fazer? Nós agora vamos iniciar a alça, quer dizer, não é a alça, é como se fosse uma forma de abrir a bolsa que nós vamos colocar também 2 botões imantados, um em cada lado para fechar. Então, é como se fosse a capinha dela, não é isso? Então, a gente vai começar aqui com pontos baixíssimos, vamos fazer toda a volta. E quando chegar aqui, nós vamos continuar com meio ponto alto. E aí, a gente vai e vem para poder fazer essa capinha de fechamento aqui da nossa pochete. Então, acompanhe comigo esse detalhe que é muito importante. No final do vídeo, eu vou dar algumas dicas e também, se vocês tiverem interesse, esse vídeo vai ficar longo, então eu não vou mostrar como faz o forro dessa pochete, mas aí vocês querendo é só me avisar aqui nos comentários que eu posso gravar o forrinho dessa peça. Então, vou fazer aqui pontos baixíssimos, ó, dessa forma, só entrando no ponto de base, puxa a alça, traz pra frente, tem esse detalhe aqui. Vamos continuar aqui com ponto baixíssimo. Nós vamos fazer esse ponto baixíssimo até chegar nessa ponta daqui. De que forma? Vamos seguir aqui, depois eu vou mostrar o efeito, como nós vamos fechar essa carreira. Eu vou continuar aqui fazendo ponto baixíssimo até nós chegarmos nessa ponta aqui. Então, já fiz aqui o ponto baixíssimo. Olha só o detalhe como fica. Já é o acabamento da parte da frente. E a partir desse meinho na ponta, eu já vou continuar fazendo meio ponto alto, subindo 2 correntes, laço o fio e continuo meio ponto alto em cada ponto de base. E sigo até a outra ponta, inclusive ultrapassando. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou ultrapassar os primeiros pontos baixíssimos que nós fizemos nessa carreira para ter o acabamento. Dessa forma aqui. Essa peça eu peguei inspiração de uma pochete da Catarina Mina,
que acho que é feita até com fio de malha. E aí eu fiz a proposta com fio de algodão. Ó, vamos comparar aqui. Nós começamos aqui no meinho. E nós vamos fechar bem aqui no meio. A gente começou com pontos baixíssimos, mas nós vamos fazer esse meio ponto alto em cima deles. Pra esconder esse acabamento aqui, pra não ver onde nós fechamos a carreira anterior. Dessa forma. Qualquer dúvida, pode voltar aí o vídeo. E se vocês tiverem até uma forma mais fácil, para não ter essa cicatriz, vocês também me sinalize, apresente aí nos comentários, que eu vou ler todos os comentários. E é sempre bom não só ensinar, mas aprender com vocês. Dessa forma aqui. Alguns pontos. Ó. Nós vamos só fazer mais um ponto meio alto aqui. E a partir de agora nós vamos em vai e vem para fazer o acabamento aqui do fechamento dessa pochete. Então a gente vira o trabalho. Aí fica a opção, se vocês quiserem fazer o relevo, eu vou subir aqui 2 correntes na alcinha da frente. Vou pegar e fazer o meio ponto alto. Essa parte vocês vão fazer no tamanho que vocês desejarem, mas eu vou falar direitinho quantas carreiras eu fiz nessa peça para dar o acabamento de fechamento da pochete. Tô pegando aqui na alcinha da frente, tá? Opa, esqueci de um fio aqui. Ó, como fica o efeito. Esse relevo bem aqui, certo? Então, pega na alcinha da frente. E aí, vocês tecem a peça. Vou fechar essa carreira e volto para virar com vocês. Nós vamos laçar o fio na alcinha da frente. Laça, puxa tudo. Laça novamente, pega na primeira alcinha. Laça, puxa tudo. Aí vira o trabalho, tá vendo que tem esse relevo daqui? Nós vamos fazer novamente. Só que puxando com a alcinha de trás. 2 correntes para subir a carreira. Laça o fio e pega na alcinha, nessa alcinha daqui. Na alcinha de trás, tá bom? Pra dar um efeito diferente nesse acabamento. Olha como fica o acabamento. Porque só fazer meio ponto alto a cada ponto de base, ele não fica retinho, não tem um detalhe, um charme a mais. Eu gosto de fazer dessa forma. Olha como fica. Como se fosse trançado. Então, eu vou fechar aqui essa carreira, vou continuar fazendo na próxima carreira, pegando a alcinha da frente e volto com a alcinha de trás. Fiz 6 carreiras de meio ponto alto para fazer essa aba aqui de fechamento. Olha como tá linda, ela é bem fechadinha a trama. Você tem a opção de colocar o forro ou não. Das clientes que eu já fiz, elas preferiram colocar um forro, aí eu coloco um tom próximo ao tom da peça. Então, já fiz 6 pontos meio alto. E agora eu vou seguir com 4 carreiras de pontos baixos para fazer essa transição dessa trama para outra, pra gente fechar aqui a nossa alça de fecho. Então, a alcinha de trás, só ponto baixo, para dar uma firmada. Vou fazer só essa carreira com essa alcinha de trás, não, da frente, gente. Pra fazer esse efeito aqui,
eu tô pegando apenas a alcinha daqui da frente, da minha frente, não da frente do outro lado. Opa! Então, pegar todos os fios, que aqui são 6 cabos, ó, só ponto baixo em cada ponto de base. E aí, você vai formando essa carreira de pontos baixos com a alcinha da frente. Depois, eu sigo apenas com ponto baixo, 3 carreiras de ponto baixo em cada ponto de base, sem fazer essa transição de alças. Mas a gosto de vocês podem inovar e depois me mostrar, marcar no Instagram também. Meu arroba no Instagram é Zenia Crochê. Essa peça é bem gostosa de fazer, gente. Com um novelo do Barroco 6, vocês conseguem fazer com tranquilidade 2 peças. É super econômico. Ok? Finalizando essa carreira, a gente vai mudar o trabalho. Opa, já no finalzinho aqui, ainda tem mais um ponto aqui. Fecha com ponto baixo. Veja que essa transição, vou colocar mais de perto. Olha como fica essa trama trançada e essa transição para fazer só pontos baixos. Então, faço uma corrente, viro o trabalho e farei agora só pontos baixos normalmente, sem pegar em alcinha, dessa forma. Então, já tô aqui na segunda carreira de pontos baixos, vou fazer mais 2 desta forma e depois eu volto e mostro aqui o fechamento, o acabamento da parte do bolso da pochete. Vou mostrar outra forma também de virar o trabalho, que ao invés de fazer a correntinha, eu também gosto de fazer já fazendo ponto alto em cima, dessa forma, porque aí fica retinho o nosso trabalho. Vou repetir, para não ficar dúvida. Então, nesse último ponto, ó, tem uma alcinha aqui, ó, que bom. Ó, nessa alcinha daqui, eu vou fechar, certo? E no último ponto aqui, eu vou fechar com ponto baixo. Eu falei ponto baixíssimo, mas é ponto baixo, tá? Ao invés de fazer a corrente e virar o trabalho, eu posso virar o trabalho e fica mais retinho. Então, vou já no próximo ponto de base da carreira seguinte, eu já faço o ponto baixo. E aí, fica até melhor o acabamento. Porque depois ele fica arrebitando assim, certo? Aí fica um pouco evidente. Então, eu volto aqui, faço a carreira normalmente com pontos baixos. E assim, a nossa peça tá quase finalizada na parte da bolsa, do bolso da pochete. Gente, essa pochete é tão linda. Essa cotelha é universal, sabe? Tá super em alta e é atemporal. Eu gosto muito da cor telha. Quer dizer, é cor bronze, que eu mostrei pra vocês na lista de materiais. E aí, nós seguimos. Aqui já é a terceira, não, é a segunda carreira. É a segunda carreira. E a gente vai fazer mais 2 carreiras desta forma. E aí, no finalzinho da carreira, nós vamos fechar com ponto baixo dessa forma. Sem fazer correntinha nem nada, vocês viram o trabalho. No primeiro ponto, vocês já fazem um ponto baixo e segue. Então, eu vou fazer aqui a terceira carreira e a quarta. No final, eu volto aqui e mostro pra vocês o resultado. Então, já fechei 4 carreiras de ponto baixo. Olha como ficou bonita essa transição, essa trama. E aqui fica até mais firminho na hora de colocar o botão imantado. Vai ser 2 pequenininhos, um em cada lado. Ainda tem a etiqueta pra colocar, fica bem bonito. E essa aqui,
praticamente pronta é a nossa bolsa da pochete. Para fazer o acabamento, eu gosto de finalizar com pontos baixíssimos na alcinha de trás. Então, vamos lá e vamos cortar o fio. Ficou linda essa aqui, ó, gente. Essa cor é maravilhosa. Bronze. Vale a pena ter no seu guarda-roupa também. Então, nós vamos cortar. E a primeira parte da bolsa nós já finalizamos. Esqueci de fazer a... Vou voltar aqui com vocês, que aí vocês também não esquecem. Nesse último ponto baixo, faz uma correntinha, que aí o risco é menor de desmanchar. E também nós vamos fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Então, é isso. Bom, agora vamos para a outra parte. Vou mostrar para vocês como é que ficou esse tamanho da nossa pochete. Aqui ficamos com 22 centímetros de comprimento e mais... e mais 14 de altura. Agora, nós vamos fazer uma estrutura redonda para fazer o detalhe charmoso, fashion para essa pochete. Então, nós vamos iniciar com um nozinho e mais 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na segunda correntinha, nós vamos fazer ponto baixo. Então, nós vamos fazer nessa carreira 8 pontos baixos. Dessa forma. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos. Vamos virar o trabalho e fazer a mesma sequência da nossa alcinha daqui. Ao invés de fazer uma correntinha, na próxima carreira nós já puxamos e fazemos o nosso primeiro ponto baixo. E nós vamos seguir fazendo esse detalhe redondo para a regulação da alça da pochete 42 vezes. Viro o trabalho. Eu vou fazendo aqui. Quando eu chegar em 42, na carreira 42, aí a gente continua a fazer a peça. Agora, finalizei com 42 carreiras de ponto baixo, dessa forma. E agora, nós vamos unir ponta a ponta e, posteriormente, nós vamos deixar aqui um pedaço de fio pra gente também fazer essa costura interna e formar aquele detalhe bonito na bolsa de regulação da alça. Então, vamos lá. Vamos fechar essa carreira com pontos baixíssimos. A cada ponto, dessa forma aqui, a gente faz um ponto baixíssimo. Aqui são 8. Ok, a penúltima. E agora na última, no último ponto de base. Nós vamos fechar aqui com baixíssimo. Vamos ver como ficou, dessa forma aqui.
E aí nós vamos... Não se preocupe com esse detalhe, porque ele vai ficar escondido quando a gente for colocar a alça. A alça vai ficar aqui. Então, nós vamos fazer esse fechamento lateral, que pode ser tanto com agulha de tapeceiro ou com pontos baixíssimos. Eu acho que fica melhor com agulha de tapeceiro. Vou cortar o fio aqui bem generoso. Com a agulha de tapeceiro, nós vamos... Dá pra esconder também esse fio aqui dentro. Dessa forma aqui. Então, vamos enfiar o fio na agulha. E vamos costurar ponta a ponta. Eu gosto de costurar dessa forma. Lá em cima, lá embaixo, ponta a ponta. Porque aí não aparece a costura. Deixar bem arrematadinho pra não abrir depois. Ó como vai. Então dá pra ver como é que fica. Então já finalizei aqui. Só fazer um arremate. E aí eu coloco o fio lá internamente pra esconder o restinho. Corta o fio. E aí você pode até dar uma amassadinha aqui na extremidade, pra ele ficar ainda mais redondinho. Com o efeito cheio, sabe? Aí ele fica assim. Não se preocupe que aqui vai ser escondido a partir... Aqui, ó, qual é a proposta? Nós vamos fazer mais uma alcinha pequena, que vai envolver dessa forma aqui, pra que ela fique um pouquinho distanciada da bolsa, pra ter esse charme. E aqui a gente vai transpassar a alça, de fato, pra regular. Tá ficando bonito. O que vocês estão achando? Curte aí o vídeo, me ajude. Vamos crescer esse canal aí com lindas peças que virão pra mostrar aqui pra vocês. Na proposta, nós vamos colocar... Vamos imaginar que aqui é a frente, que está aqui na frente do corpo, certo? E nós vamos querer que quando a gente coloca no ombro, que essa bolsa se apresente dessa forma. Então, para que esse detalhe fique bonito, mostrando aqui acima, nós vamos colocar essa alça desse lado. E para isso, nós vamos puxar aqui na lateral, diretamente na pochete, a alça que vai prender esse detalhe redondo. Vamos iniciar. Fazer aqui um nó inicial. Aqui no corpo do trabalho, nós vamos colocar 5 pontos baixos. E a gente tá colocando aqui na frente da pochete para que haja um detalhe bonito no momento que a gente iniciou o trabalho. E vamos contar pontos meio altos para cada ponto. Então, nós temos aqui, de cima para baixo, eu vou contar a partir da segunda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou pegar 2 alcinhas aqui.
fazer um ponto baixo. Depois a gente arremata. Então, para cada ponto meio alto, nós vamos pegar 2 alcinhas para dar firmeza nessa peça. Já temos 2 pontos baixos. Agora, 3. 4. Tem que pegar bem bonitinho pra gente não puxar o fio. Agora o último 5. Esse é o primeiro acabamento que nós vamos fazer. Para anexar, para prender esse detalhe redondo, nós vamos fazer 21 carreiras de ponto baixo e de volta. Vira o trabalho, faz o ponto baixo e já dá para prender também esse fio aqui. Vou só refazer esse ponto baixo para começar aqui. Ó, primeiro ponto baixo e esconde esse fio. Já é menos um trabalho no arremate. 4 e 5. Vira o trabalho. Ponto baixo, em cima de ponto baixo, em cada ponto de base. E assim, nós fazemos aqui, são 21 carreiras para prender esse detalhe redondo. Então, vira o trabalho, esconde mais esse fiozinho aqui, com ponto baixo. E seguimos 21 carreiras. Aqui já estou na terceira, então vou fazer aqui e depois eu volto para continuar com a peça. Já finalizei com 21 carreiras, 5 pontos baixos em cada carreira. E nós vamos simular aqui a forma como a gente vai aplicar. Lembra que nós temos esse detalhe final que a gente fez a união das pontas? Nós vamos agora, ó, simular a forma como a gente vai colocar esse detalhe aqui. Essa vai ser o regulador de alça. Lembrando que nós temos aqui a parte da frente e a emenda, essa forma de você colocar esse detalhe e costurar na mão, é colocando dessa forma e essa parte ser a emenda de trás. Dessa forma, para ficar lisinho aqui na frente. Esse é o detalhe que vai ficar na nossa pochete. E aí, o que vocês estão achando? Então, eu vou cortar aqui um pedaço de fio e costurar diretamente na peça, quer dizer, para prender nessa peça. Cadê o detalhe? É esse daqui, ó, lembra? Aqui é o verso, lembra da cicatriz? Nós temos aqui a alça, a aba, quer dizer. Então, nós vamos colocar dessa forma aqui, deixar ele bem justinho, tá? Deixa justinho porque ele não vai ficar correndo e não vai aparecer o detalhe que tá aqui escondido. Então, a agulha de tapeceiro. Mediu. Então, nós vamos costurar bem firme para não sair. Dessa forma aqui na ponta e seguimos na costura. E aí vai arrematando, vai ajustando conforme a forma que você mais gosta de fazer, para deixar um acabamento sem apresentar emendas.
Já estamos finalizando essa aplicação. Lembrando que na outra ponta, a nossa alça vai ser também de 5 pontos baixos em 221 carreiras. Essa é mais trabalhosa ainda, mas é tranquilo porque é repetição. Nós vamos arrematar aqui, transpassar para não desmanchar. É bom deixar a peça segura. Corta o fio. E nós vamos iniciar agora de baixo para cima para seguir esse mesmo padrão de início dos pontos baixos, dessa forma, contando a partir do segundo meio ponto alto, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, recapitulando, nós temos aqui esse primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Pega nas duas alcinhas para dar firmeza na peça. Opa, vou fazer aqui uma alcinha de fechamento de início e 5 pontos baixos. Vamos iniciar aqui com 1 ponto baixo e mais 4. Assim. 3 e 4. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Volta o trabalho, esconde esse fio, fazendo pontos baixos. Então, vamos aqui, ó. Fazemos o primeiro ponto baixo e puxamos o fio. 2, 3, 4, 5. Volta o trabalho. Mais uma vez o fio. Faz o primeiro ponto baixo. Puxa um pouquinho. E assim a gente vai arrematando esses fios aí para diminuir no final do trabalho. E é isso, gente. Aqui é repetição. São 221 carreiras com 5 pontos baixos. E aí, assim que eu finalizar, eu venho aqui mostrar o finalzinho antes da gente concluir a peça. Lembrando que nós temos ainda para aplicar o forro, que eu não vou poder, que esse vídeo vai ficar grande, não vou mostrar o forro, mas aí vocês me pedindo eu faço. Compartilho aqui no canal. E falta também colocar os botões imantados, os rebites para regular a alça. O tamanho da alça, essa que eu já estou fazendo, depois a gente corta esse fio aqui. O tamanho é 221 carreiras, mas você pode diminuir ou aumentar conforme o tamanho da peça que você deseja para sua cliente. Quando eu fiz para as minhas clientes, eu achei que 221 carreiras de pontos baixos foi suficiente para que haja mobilidade tanto para colocar no ombro como na cintura. Mas aí fica a critério de vocês a melhor forma, o melhor tamanho que vocês desejam. Então, vou continuar aqui, depois eu finalizo a peça, essa parte da alça, e como ela vai se envolver aqui para finalizar com esse detalhe lindo e maravilhoso, que eu amo, amo, amo. E aqui eu fiz 221 carreiras para fazer a nossa alça da pochete. Ficou, deixa eu até ver aqui o tamanho. Mas aí vocês podem fazer no tamanho desejado. Então, deu 126 centímetros para a alça. Mas aí vocês
confecciono no tamanho desejado, conforme a cliente, ao seu tamanho. E eu esqueci de também falar alguns materiais que eu também vou utilizar aqui nessa finalização, no acabamento. Vou usar a minha etiqueta, que tem aqui o nome Zênia, e 2 botões imantados para colocar em cada lado dessa pochete para fechar, dessa forma. E aí, eu acho que aqui eu vou colocar mais do ladinho. Acho que no centro fica legal também, mas do ladinho fica mais discreto. Então, é isso. Ah, e outra coisa. Depois que a gente finaliza, vou fazer o arremate aqui dessa peça, que é a alça. Olha só o acabamento como ficou certinho, com 5 pontos baixos em cada carreira, totalizando 221 carreiras. Então, vou cortar o fio desta forma. E vou arrematá-lo aqui com a agulha de tapeceiro. Vamos lá, com a agulha de tapeceiro, desta forma. Eu vou esconder o fio. Puxo a agulha. Os pontos são um pouquinho apertados, mas vai dar certo. Isso aí. E também vou colocar um pontinho de cola, pano. Esse aqui da marca, essa da marca Acrylex. Coloco um pinguinho de cola aqui. Seguro um pouco. E corto o fio que ela vai secar. Essa cola seca e não fica aparente na cor branca. Certinho? Então, eu vou aplicar também os rebites, que é dessa forma. Vou deixar aqui o link de onde eu comprei na Shopee. Vou usar no máximo 4 conjuntos desses rebites. Não precisa mais, porque como ele é removível, aí pode moldar o espaço entre cada uma delas. Então, ela vem dessa forma. Os parafusos, né? A pessoa tá... Esse aqui, ó, é o parafusinho que vai encaixar com esse rebite aqui. Tem que ser 2 peças para formar o par. Ok? Então, vou colocar mais 2 aqui, 2 parafusos. Eu vou alinhar essa alça. Vou virar aqui do avesso essa peça, essa base. E vou deixar ela bem alinhada aqui, dessa forma. Porque aí agora, a partir desse detalhe redondo, eu vou do lado contrário, para que o acabamento da alça, ela fica dessa forma. Tá mais um pouquinho. Dessa forma. Quando eu virar o trabalho, o acabamento vai ser dessa forma. Essa apresentação do detalhe redondo aqui. Depois que eu finalizei dessa forma, aqui no verso, eu vou virar a peça novamente e vou posicionar onde eu gostaria de colocar esses rebites. Então, você pode contar a partir desses gominhos que a gente vê aqui, ó, para cada 2 carreiras ela forma esses gominhos, esse detalhezinho aqui, dos pontos baixos. Então, eu vou colocar inicialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na 7ª posição, aqui, eu vou posicionar primeiro rebite,
peguei o primeiro parafuso, tá? Aí eu coloco aqui ao centro. E com a outra pecinha que forma o rebite, eu vou enroscar. Fica um detalhe bonito, valoriza a sua peça e ela é versátil. Olha como fica, fácil de aplicar, sem precisar furar, fazer nenhum outro acabamento. Então, vou posicionar, acho que de 7 em 7, então, assim, 7. Posiciono aqui no centro, o primeiro parafuso, e com esse detalhezinho, a pontinha redonda, eu coloco aqui em cima e enrosco. E aí, você vai fazer com a quantidade que você desejar. Eu acho que no máximo 4 peças dessa é suficiente. Já apliquei as 4 bases, as 4 rebites. E aí, eu volto assim e posiciono onde eu gostaria de colocar. Então, eu pressiono um pouquinho só. E ela já aparece só a pontinha mesmo, só pra colocar, só pra firmar esse acabamento. É como se fosse um cinto, na verdade, essa alça. E aí, você vai regulando conforme o uso. Se você vai querer no ombro, no tórax, na cintura. E aí, dessa forma, né, fica desse jeito aqui, fica discreta, fica com a peça bem valorizada. E aqui é o interior dela, fica com essa basezinha aqui parecendo um parafuso. E aí, eu vou colocar etiquetas e os botões imantados e volto aqui para mostrar o resultado final. E a peça já está finalizada. Olha como ficou com a alça, com os rebites, o detalhe aqui na frente. Opa, desse lado aqui. Eu amei essa peça, com inspiração de uma peça que é a autoria da Catarina Mina. Coloquei etiqueta, não fiz o forro. Aí eu gostaria de saber se vocês têm interesse em saber como forrar essa bolsa. Ela assim, internamente, tá desse jeito. Eu, quando faço para as clientes, eu coloco o forrinho. E também, olha só, os botões, bem bonito. E esse é o resultado da peça finalizada. E aí, vocês gostaram?